1 Coríntios, capítulo 11, do 17 em diante. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos meditar sobre cada um deles. Essa é a mesma tradução, Juliana? Você que pôs cedo. Oi? A21 aí, por favor. Eu estou vendo que está diferente ali. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, o Santo de Israel. Entretanto, não vos elogio nestas instruções que vos dou agora. Porém, as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis, como igreja, e em parte acredito nisso. Paulo falando. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifesto em vosso meio. Portanto, quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a tua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso, não vos elogio. Porque o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei. Agora nós vamos, pula um pouquinho de baixo, vamos ver o 23, acho que dá. Isso, mais um. Isso. Porque toda vez que comer desse pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Mais um, por favor. Por essa razão, quem comer ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora o último, põe lá. Olha bem. Examina, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Amém? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Soberano Deus, nós estamos aqui novamente, Pai, para te agradecer pela nossa vida, pela nossa família, por esse ministério maravilhoso de louvor que aqui está, pelos irmãos diáconos, diaconisa, que vieram, Senhor, nesse segundo turno, para participar de mais uma celebração. Te agradecer por aqueles que estão me assistindo, vendo a imagem, ouvindo a minha voz, através da página da igreja, talvez com o coração, Senhor, triste, amargurado, ou talvez arrependido por ter pecado. E hoje é uma noite, Pai, de nós renunciarmos muita coisa. Por isso agora eu lhe peço, Senhor, fala com cada um de nós. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelas curas, pelos sinais, pelas maravilhas. Obrigado, meu Deus, por um evento onde reunimos 10.000 jovens na árvore da vida, Senhor, foi uma bênção. Obrigado, meu Deus, pelas mulheres que vão estar reunidas pela Uniora. Um trabalho, Senhor, onde junta uma multidão para clamar o seu nome. Obrigado, Deus, por atender o nosso pedido. E todos os dias, quando falamos contigo, a respeito da nossa irmã Laisa, o Senhor tem confortado o nosso coração. Mas mais uma vez nós te pedimos, visite ela, Pai. Porque é uma noite especial e é uma noite de bênção para a nossa vida, Pai. Estamos aqui porque temos fé e cremos que Jesus ressuscitou e Ele virá nos buscar um dia, Pai. Por isso nós te pedimos agora, cerque pela direita,
Aqueles anjos, labaredas de fogo pela frente, pela esquerda, reveste o altar, para que somente a luz do teu evangelho permaneça firme aqui. Agora fala comigo: toda a força das trevas, nós repreendemos, bem forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora diga: fala conosco, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Aquela canção do pastor Edivaldo, você sabe como? Me deu vontade de ver vocês cantar ela. Fala comigo. Sabe, Paulo? Você é dinossauro da quadrangular, Paulo. Você nasceu na tenda, o seu Nibinha, você sabe tudo. Vamos lá, vamos cantar essa canção, depois nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Cante conosco. Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora Em que meu coração anseio ouvir tua voz. Em tuas mãos, Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco. eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração Anseio ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. fala comigo, Agora. Fala comigo agora. amém? Pode se assentar. Você crê que Deus fala conosco, irmão? Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Você crê que nós estamos num lugar que Deus preparou para trazer à nossa memória o que foi conquistado na cruz do Calvário? Se você crê, você está no lugar certo. Se você não crê, eu quero mover a tua fé para você ver a importância desse culto nessa noite. Eu digo sempre, irmãos, que o culto de Santa Ceia, ele é diferente em qualquer lugar que você for. Aonde você estiver, o culto de Santa Ceia é diferente. Se hoje nós estivéssemos reunidos, onde estava aquela multidão de jovens e fosse a Santa Ceia, o sentido daquele momento seria completamente diferente. Por quê, irmãos? Se você pegar a declaração de fé da nossa igreja, você vai ver que nós temos duas coisas que são verdadeiros sacramentos para nós. São verdadeiras coisas que nós temos que levar muito a sério. Primeiro, o batismo nas águas. Eu te tiro da mão do diabo, mas eu não consigo te tirar da mão de Deus. Quando você desce as águas, é porque você está consciente de que Jesus é o Senhor da tua vida. Então você desce as águas, e a Bíblia diz para nós, nos adverte, que quando você desce as águas, você sepulta o velho homem, ou a velha criatura, e nasce uma nova pessoa. Uma pessoa agora com consciência daquilo que é certo e que é errado. Daquele momento para frente, aquilo que antes você achava que podia ser feito, você começa a tomar uma direção diferente e vê que você não pode fazer mais. Por quê? Porque você nasceu de novo. E o início do nosso nascimento é uma coisa maravilhosa, porque nós começamos a dar os primeiros passos, Carmen, e a gente vê
com quantas dificuldades que nós andamos. É que nem uma criança. Nós temos dúvida. Nós, às vezes, demoramos para compreender a essência do Evangelho. Nós deixamos, às vezes, com que a nossa mente fica de uma forma confusa, porque nós vemos coisas que, às vezes, não nos agrada, e nós não entendendo ainda o que é servir ao Senhor, a importância de ter nascido de novo, Paulo, nós acabamos deixando de se levar. E alguns até voltam para trás. E o segundo momento da nossa vida, que é de uma importância fundamental, é a Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia do Senhor não é uma coisa qualquer. É algo que nós temos que trazer em memória. Eu gostaria muito, filha, que você colocasse o texto que foi lido, naquela versão que eu te pedi, já no primeiro que você colocasse para mim, não o 28, o 17 em diante. Esse mesmo texto, isso. E Paulo, o homem que Deus levantou para trazer a mensagem aos gentios, e eu dizia cedo que o que me chama muita atenção quando eu leio as cartas de Paulo, é que Paulo, ele não reuniu multidões. Você vê que coisa, Paulo? É diferente de Pedro. Pedro, uma pregação dele, converteu quase 5.000 pessoas. Mas Paulo não. O ministério do Paulo completamente diferente. Ele ia para os gentios, falava, pregava, Deus fazia sinais e maravilhas, ali se edificava uma congregação que nós chamamos hoje, e ele nomeava um presbítero para cuidar. Esse foi o ministério de Paulo. E Paulo, com a sabedoria, porque ele não era uma pessoa sem letra, ele era letrado, ele conhecia o que falava, e depois de ter um encontro com o Senhor, aí sim a visão dele ficou mais ampliada. Então, aonde ele passava, ele deixava alguém, mas ele nunca ficava sem informação do que estava acontecendo. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele começa a chamar a atenção para o que estava acontecendo. E ele abre uma parte dessa carta dizendo, entretanto, não vos elogio nessa instrução. Eu não estou escrevendo para dar os parabéns para vocês. Nessa instrução que eu vos dou agora, pois as vossas reuniões têm causado muito mais mal do que bem. Como que ele sabia disso? Aí você diz isso, mas foi lá para os Coríntios, no nosso meio hoje também. Quantas vezes você vem na Santa Ceia, irmão? E veio da Santa Ceia causar bem para você, casa mal. Por quê? Porque o seu corpo está aqui, mas o seu pensamento está lá fora. Você entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em você. Isso independente do que você faz na igreja. Isso é uma palavra para todos nós, Paulo. Para mim, que sou um pastor, que hoje tem até um título de reverendo, que alguns me chamam de bispo porque tomo conta de outros. Para todos nós é essa instrução. Nós temos que não entrar no Evangelho, mas o Evangelho tem que entrar em nós. Porque a transformação, ela é no nosso interior. Por isso eu agradeço muito quando Pedro diz, tenha a mente transformada. Porque se só meu corpo se transformou, a minha mente é vazia. E mente vazia é a oficina do diabo. Então ele diz assim, olha, não tem causado muitos bem, mas pelo contrário, tem trazido muito mais mal para vocês. Porque vocês estão se ajuntando e não estão valorizando o momento tão precioso que é participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Nós não estamos aqui, irmão, isso não é um clube de elite, não. Nós não estamos aqui porque viemos cumprir uma tabela
ou porque não teve o Brasileirão hoje. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que nos deu Jesus e que Ele nos ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu até disse errado, Ele não nos ressuscitou, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso que Paulo dizia, olha, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fantástico, não é? Vai para o próximo. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisão entre vós quando vos reunir. Quando reúnes. Como a igreja é em parte, e em parte acredito nisso. Olha o que diz ali. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós. Por que há divisões? Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos que perdoamos, mas o perdão passa distante de nós. Nós participamos de um banquete celestial e às vezes no final do banquete nós perdemos a bênção, sabe por quê? Porque nós se pegamos às vezes em picuinha. Nós esquecemos que nós somos humanos. Um dia eu cheguei aqui na igreja, eu estava meio bravo aquele dia. E é difícil a Bruna me tirar fora do sério, mas aquele dia ela tirou. Ela está ali, ó, sentadinha na minha frente. Eu não sei, nem lembro o que foi. Eu sei que eu falei uma coisa para ela. Depois eu andei um pouco, falei, eu estou errado. Irmãos, além de ser o pastor dela, eu sou o patrão dela, aqui na igreja, porque sou responsável. Aquilo me incomodou de um jeito, Júnior, e eu não tive dúvida. Eu não conseguia olhar para um lado, para o outro, eu falei, não. Eu fui lá nela, falei, Bruna, ela está aí, ó, está me olhando. Você me perdoa? Ela falou, para não perdoar, eu não tenho que perdoar. Me perdoa, Bruna, se não me perdoar, eu não posso nem pregar a palavra. Sabe o que é isso, irmão? Consciência de quem é Deus na tua vida. Como ser humano, nós cometemos erro, Caqui. Cometemos erro, Beth. Mas nós temos que entender que quando nós pedimos perdão, além de nós tirar aquela mancha que está no coração do irmão, primeiro sai do nosso. Talvez ela não levou como ofensa, mas eu disse, eu não posso falar nesse tom. É uma coisa insignificante. Quantas vezes as pessoas participam da ceia do Senhor e depois às vezes cria problema porque a bandeja de ceia saiu do lugar. Irmãos, olha o que diz ali. Ó. Há divisões. Há divisões entre vós e não podemos pôr isso na mente. Por quê, irmão? Porque para onde nós vamos, não tem placa de igreja. Não tem um melhor do que o outro. E nós sabemos que nós estamos vivendo num lugar onde o joio anda com o trigo. Eu estou até preparando uma mensagem sobre joio e trigo. Para você ver que tipo de cristão você é. Joio ou trigo. Eu prego isso para mim, primeiro. Porque quando eu vejo que eu estou querendo pender para o lado do joio, eu digo, Senhor, me conserta. Porque nós vivemos num mundo jaz do maligno. Mas eu não posso tirar o joio do meio do trigo. Porque Jesus disse que isso não compete a mim. E muitas vezes nós queremos fazer a parte de Deus. Por isso que causa essas divisões. Um fica indiferente com o outro. Pastor, o senhor está falando isso para mim? Não. Aqui nessa igreja não tem isso. Lugar nenhum tem isso. Todo lugar tem, irmão. Todo lugar tem. Um dia uma pessoa disse para mim, eu estou tão feliz, porque agora eu arrumei a igreja certa para mim ir. E glória a Deus, que Deus te abençoe
grandemente. Passou um tempo, encontrei, falei, e aí, você não... Ah, não estou mais lá não. Misericórdia. Lá tem um povo fuxiqueiro. Eu falei, sabe qual é o problema, irmão? O problema não está na igreja, lá está em você. Porque você entra na igreja, só o corpo, a sua mente está lá na rua. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus prepara para nós, nós ficamos se preocupando com os outros. Se preocupando com a igreja do fulano, do ciclano. Irmãos, eu nunca ouvi falar que o diabo ajunta a multidão. Você já viu falar isso? Como que nós podemos dizer que não é Deus que está naquele negócio, irmãos? Acontece que Deus usa da forma que Ele quer, Ele capacita como Ele quer. Mas Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de união. Fala comigo, Deus é Deus de união. Olha que importante, vai para o próximo. E é até necessário que haja essa divergência, Paulo, entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. É aí que você vê quem é verdadeiramente cristão. Olha como o apóstolo Paulo, usado por Deus. É que muitas vezes a gente vem participar da Santa Ceia e lê a palavra, mas não para meditar. Olha como ele falou uma realidade que até nos dias de hoje, Elton, para nós, olha, e é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos. Para que aqueles que são aprovados, o que é ser aprovado? É aquele que verdadeiramente lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que verdadeiramente sabe como é importante a Santa Ceia. Como é importante a Santa Ceia. Esse é um dos cultos que mais requisitos tem para uma reflexão. Porque ele diz, tudo que vocês fizerem nesse dia, faça em memória de mim. Traga em memória o que eu conquistei na cruz do Calvário. Foi lá que eu paguei o preço para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então, para que se manifestem os aprovados em vosso meio. É no momento que nós vemos quem realmente tem uma vida transformada pelo Senhor. Quem tem uma vida transformada pelo Senhor, fala comigo. Quem tem uma vida transformada, ele sabe pedir perdão. Ele valoriza. Como foi tua semana? Como foi tua semana? Como foi o seu dia hoje? Irmão, às vezes a gente briga por coisinha tão pequena, né? Uma vez eu fui fazer um culto no lar, início do meu ministério. E acabamos de chegar, assim, estava lotado, porque nas casas, cidade pequena, o povo não tem onde ir, então vai tudo aonde tem um barulho. E nós fazíamos um barulho, né? Lotou a casa do homem. Mas saiu uma briga por causa de um ovo frito. O rapaz chegou para jantar e eu estava lá para fazer o culto e comeram o ovo dele. O ovo que tinha fritado para ele. Ele ficou louco, ficou doido, xingou. Cadê meu ovo que estava aqui? Cadê meu... E eu lá para pregar a palavra e o povo tudo cantando e ele brigando por causa do ovo ali. E olha, foi um... Passado um tempo eu fiquei pensando, depois batizei toda aquela família. E um dia eu falei para ele, rapaz, o que é mais importante para você na vida? A sua salvação ou o ovo frito? Porque se for um ovo frito, eu vou ver se a diva está vendendo ainda com o carro, a gente compra o carro fechado para você. Todas as bandejas que tiver lá, e você come todos os ovos fritos. Ele disse, pastor, hoje eu vejo como que uma pessoa sem Deus não tem direção. Você já pensou que às vezes você discute com a sua família?
porque estacionou o carro errado. Olha quantas coisinhas, irmão, que às vezes nós achamos que estamos fazendo certo e nós temos vergonha de reconhecer o erro e pedir perdão. Sabia, Carlinhos? Às vezes a gente magoa uma pessoa, Beto, e não falar uma palavra que a gente fala errado, uma coisa que não tem sentido e acaba trazendo uma tragédia para a vida. Põe no próximo, filha. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Amanhã não, amanhã tem uma reunião aqui, depois tem um jantar dos pastores. Aí é para comer. Aí hoje não. Hoje nós estamos aqui para realizar um sacramento na nossa vida. Por isso que a Santa Ceia tem poder para curar. Tem poder para transformar. Tem poder para haver realmente consciência com aquilo que Deus te chamou para fazer. Ministério de louvor tem que ter consciência do que Deus chamou para fazer. Se Deus quisesse músico, eu acho que Ele convertia gente que sabe tocar muito mais do que nós. Se Deus quisesse astro para cantar, Ele convertia o Roberto Carlos. Mas você já percebeu que Deus escolhe coisas que muitas vezes nós não aprovamos? Por quê? Porque Ele traz à existência o que não existe. Ele é especialista nisso. Sabia disso? Ele é especialista. Então, cada um de nós tem que valorizar. Esse menino que toca tem que valorizar. O teclado dele é bonito, né? Deve ter custado caro. Mas ele não toca aqui para se aparecer. Ele toca para louvar o Senhor. O que canta não é melhor do que ninguém, não. Mas quando nós formamos uma coisa em verdadeira união, o nosso louvor é santo. Por isso que o louvor cura. Porque daqui de cima sai unção para te curar. Então, quando nós se reunimos, ele diz, ó, não é para comer, não. Não é para beber, isso você faça na tua casa. Daqui a pouco mesmo na minha casa vai um monte. Vai os agregados e os agregadinhos. Da pastora veio cedo, ficou lá agora. Está preparando. Daqui a pouco eles estão tudo lá. Outra povo bom de comida chegou aí e parou, hein? Mas vão. Então lá nós vamos se reunir para quê? Para comer. Agora aqui não. Aqui nós se reunimos para receber. Eu tomo a Santa Ceia e trago em memória o que foi conquistado na cruz do Calvário. Está entendendo como é importante você, diácono? A importância que tem, não é essa roupa azul, não. Que Orlando está numa Casimira nova, ele está bonito, irmão. Mas isso ali não é tudo. Ele tem que estar purificado por dentro. É lá que nós vamos ver se verdadeiramente ele está preparado para isso. Vai para o próximo. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Aqui não, aqui há um uniforme para isso. Aqui todos comemos e bebemos junto. Primeiro nós servimos, depois consagramos e depois comemos. E quando nós valorizamos, nós temos prazer até em trocar. Você já parou nisso? Já pensou nisso? Aquele irmão que às vezes você acha que ele é diferente com você, quebra o paradigma nessa noite. Pega a tua ceia, vai até ele e diz, vamos tomar junto? Eu duvido que ele vai falar que não. Se ele falar que não, você fala, ó, no final o pastor vai fazer apelo, aceita Jesus. Porque você não tem Cristo ainda. Convida ele.
Você que hoje teve um dia e deu até uma balanceada lá na tua casa. Houve até uma discussão porque o macarrão ficou mais mole. Ó o Biju. Biju não foi com você não, Biju. O Biju é sério. Mas é verdade, irmãos. Às vezes a gente faz uma coisa sem querer. Ô, meu irmão. É o momento de reconciliar. De dizer, olha, essa Santa Ceia vai nos colocar de pé. Essa Santa Ceia vai nos fortalecer. Sabe por que eu falo isso? Ei, você garante que você toma a próxima? Hein, Paulo? Será que nós estamos daqui um mês aqui? Hoje eu sei que eu vou tomar uma oportunidade. Então, por isso que ele diz que nós temos que valorizar isso aí. Valorizar muito. Vai para o próximo. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Não posso te elogiar, nem eu, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém. Nem a própria palavra, ela é correção. Nós não estamos aqui para Deus nos elogiar, nós estamos aqui para receber mais de Deus. Vai para o próximo. Aí pula mais, vai mais para frente. Vai pulando. Aí vai mais um. Mais um. Olha bem. Agora para nesse que você passou isso. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamai o quê? A morte do Senhor. Olha embaixo o que diz. Até que ele... Quem você está esperando? E se ele vir hoje para você? Às vezes está tudo bem com nós e de repente somos incomodados. Às vezes você está bem aqui, você sai daqui e te dá um AVC. Você que é tão arrogante, fica dependente até dos outros te dar banho. Os últimos dias do pastor Laudelino, coisa difícil, né? Fui fazer uma visita para ele, um filho na fé nosso, pastor, saiu do nosso ministério. E eu fui orar por ele. E nós estávamos aqui num clamor de oração. E ligaram que ele tinha sido internado. E ele disse assim, olha, vocês podem fazer o que quiser comigo, mas antes eu quero que o meu pai e a minha mãe na fé orem por mim. Lá no leito do hospital. Nós aqui na igreja, paramos o que estávamos fazendo e oramos por ele. Tinha gente aqui que sabe disso. Eu fui visitá-lo, Júnior. E eu falei para ele, como que o senhor está? Ele disse, eu queria te fazer um pedido. Se o senhor com meu pai na fé puder me atender. Eu digo que se tiver ao meu alcance, com o maior prazer. Ele diz, olha para Deus me recolher. Eu falei, o que você me pede é muito forte. Por que você quer que eu faça isso? Ele diz, porque a pior coisa da minha vida é ver meus filhos brigando para ver quem vai dar banho em mim. E esse homem, ele orava para pessoas, era curada. Olha que situação que ele ficou. Pediu a morte para mim orar para Deus recolher. Eu digo, eu não posso fazer isso. Eu vou orar para que seja feita a vontade do Senhor Deus. Eu não tenho poder para te tirar a vida. A vida pertence a Deus. E aí? Até que ele venha. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou você está achando que Jesus vai vir aqui e vai passar só na Assembleia de Deus Madureira? Ah, eu sou quadrangular, eu vou para o céu. Será que vai? Ah, eu vou. Eu estou agora que eu estou na igreja, eu estou lá no irmão Juliano, agora eu vou para o céu.
Quem te garante isso? Eu acho que ele está que nem eu, lutando e com abacaxi maior do que o meu. Sabe por quê? Tem gente que acha que a pessoa tem um monte de gente, Júnior, que ele é bom. Irmão, quanto mais Deus te dá, mais você vai ser cobrado. Deus deu para mim 200 aqui, juntando toda a região, dá quase 1.500 pessoas. Essas vidas estão sob o meu cuidado. Se Deus der 2.000, 3.000 pessoas para ele, para o André, para quem for, eles vão dar conta dessas vidas para Deus. Você vai dar conta para Deus da tua vida e da tua família. Porque muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, mas esquecemos de ganhar os nossos. Eu volto a dizer uma palavra da pastora Zélia. Primeiro eu preciso ganhar a minha família, para depois eu ganhar os outros de fora. E eu posso dizer com convicção para todos vocês, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ela ganhou todos. Tem um que agregou com nós agora, que é o Neto. É um bombardeio na vida dele de mensagem. Até o Pedro prega para ele. Até a Alice cutuca ele. Ele não vai resistir, ele vai vir também. Porque é eu e a minha casa servimos ao Senhor. Paulo, você pode dizer isso com convicção. Tanto você quanto a Suzy. A tua mãe pode dizer isso. É assim que nós temos que ter essa convicção. Olha o que ele diz, põe mais um para frente. Por essa razão, quem comer ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora vai para o último. Aí. Olha que coisa maravilhosa. É aqui que o bicho pega, e nós não percebemos. Eu vou até pedir, fala Beth, lê para mim isso aí no telão. O que está escrito lá? Então você está aqui para quê? Para se examinar. Ele não disse o pastor vai te examinar, o diácono vai te examinar, o músico vai te examinar, o obreiro vai te examinar, os que estão na escola bíblica vão te examinar, a mídia vai te examinar. Não, ele diz o seguinte: examina, pois, o homem a si próprio. Cabe a mim fazer uma reflexão da minha vida espiritual. Então a Santa Ceia não é uma coisa qualquer. Por isso que eu falo que há milagre quando nós cremos. A transformação de vida. A renúncia daquilo que não está agradando a Deus. A alegria no coração em pedir perdão e reconciliar, em dizer, irmão, olha, eu preciso que você me perdoa. Às vezes eu fico olhando umas coisinhas, Carlinhos, que eu acho que se São Pedro tiver um chinelo de dedo, vai ter gente que vai voltar para a terra apanhando. Porque se a pessoa aqui não consegue conviver com o irmão, como que ele vai para o céu, gente? Ou você acha que lá no céu vai estar assim, ó, essa cadeira aqui é o Carlinho, essa daqui é do pastor, aquela ali é da irmã. Aí o fulano não pode sentar perto do Carlinho, porque não gosta do Carlinho. Ah, o Júnior não pode sentar perto do Biju, não, porque o Biju arrumou um pneu para ele, o pneu não ficou bom, o Júnior brigou. Ah, não, essa cadeira aqui, o João não vai sentar nela, não, porque o João não gosta do Vanderlei, e o Vanderlei subiu também. E agora, como vai fazer? Não, irmãos. Olha aqui, ó, erga a tua mão e diga lá no céu. Só vai quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um sangue que não escorreu só para mim, para todos nós. O meu DNA cristão é o mesmo teu, no independente da placa. Ah, eu estou na Deus e Amor, é o mesmo DNA. Eu estou na Batista, é o mesmo DNA. Eu estou na Restauração, é o mesmo DNA. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus morreu por todos nós. E a Bíblia diz que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar quem?
aqueles que realmente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está entendendo, igreja? Então não é brincadeira, não. É muito sério o que nós estamos fazendo aqui. Os músicos têm que levar isso a sério. Os diáconos têm que trazer isso a seriedade. Os pastores, os obreiros, os irmãos da igreja têm que dizer: olha, hoje foi a Santa Ceia. Não é do fortalecimento, não. Essa é a Santa Ceia do Senhor. Hoje eu vou trazer em memória o preço que foi pago na cruz do Calvário.